Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal. Você que ainda não se inscreveu, é importante que você se inscreva. Também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Ajude também a divulgar o canal, coloque nos seus grupos de WhatsApp. Vamos ampliando cada vez mais o nosso campo de evangelização. Hoje nós vamos meditar o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então meditamos o Evangelho segundo São Marcos, a continuidade do capítulo 10, hoje versículos de 13 a 16, e o texto nos ensina alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Levaram crianças até Jesus, mas os discípulos impediam que elas chegassem até ele. Jesus então repreende os discípulos dizendo: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Aqui chama a atenção para alguns pontos para a nossa meditação de hoje. Primeiro, que não é a primeira vez, e não será também a última, que os discípulos vão pisar na bola na presença de Jesus. No capítulo 9 do evangelista São Marcos, nós vamos encontrar aquele episódio em que os discípulos proibiram um homem de expulsar demônios em nome de Jesus. Na ocasião, Jesus disse a eles, aos discípulos: Não os proibais, pois ninguém expulsa demônios em meu nome para depois falar mal de mim. Aqui, querem impedir que levem até ele as crianças. E aqui um ponto para a nossa meditação. Talvez, quantas vezes a conduta da nossa vida tenha impedido com que as pessoas se acheguem até Jesus? Pensa nisso. Não é raro ouvir pessoas dizerem, talvez até mesmo dentro da própria família, dizerem assim: que adianta ir à igreja e ser assim como você é? Que Deus é esse? Não tem poder de mudar a sua vida? Você vai à igreja e continua sendo do jeito que você é? Isso é um contra-testemunho. Leva a pessoa ao desânimo. É uma forma de impedir com que a pessoa queira, deseje se aproximar de Jesus. Então, o seguimento de Jesus deve necessariamente mudar a conduta da nossa vida. Ou ainda, quantas vezes tivemos a oportunidade de levar as pessoas até Jesus e não o fizemos, talvez por omissão, por vergonha, por medo, por respeito humano. Ou ainda, o que você tem oferecido para as vossas crianças, as suas mesmas, as suas crianças, aquelas que estão aí dentro da sua casa, talvez até vossos próprios filhos, né? Tem levado os seus filhos para Deus? Tem pavimentado a estrada do céu para eles? O Senhor nos pedirá contas daquilo que temos feito, aquilo que Ele nos confiou à administração. E os filhos contam nessa administração. Quantas vezes talvez você negligenciou a sua missão e não levou a sua criança, o seu filho, para Deus? Nosso Senhor diz hoje: deixai as crianças virem até mim. Por outro lado, como é receber o reino de Deus como uma criança? Como é receber? Já parou para pensar nisso? Como é receber o reino de Deus como uma criança recebe?
Bom, vamos lá. Alguns pontos. As crianças com pureza, com sinceridade, sem vícios, com inocência, sem desconfiança. E aí, por fim, nosso Senhor vai dizer: quem não receber o reino de Deus como uma criança, corre-se o sério risco de ficar fora do reino de Deus na eternidade. Então, é muito sério que nosso Senhor nos chama a refletir hoje. Precisamos receber o reino de Deus e colocarmos-nos no dinamismo deste reino, à disposição do reino. E se tivermos que lançar fora os projetos e planos, nossos planos e projetos pessoais que não agradavam ou que impedem com que, de fato, o reino de Deus possa acontecer na nossa vida, é o que temos que fazer. Receber como criança. Que possamos nesse dia abrir os nossos corações, pedindo que o Senhor venha romper em nós toda a resistência, todo obstáculo, tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente nos colocarmos a serviço do reino de Deus, a receber realmente esse reino dentro de nós. E que Ele possa modificar a nossa vida, nos impulsionar, nos animar a conduzir a nossa vida, para que nós, cada vez mais, possamos diminuir e esse Cristo, esse Jesus que habita em nós, possa aparecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.